nós estamos, evidentemente, numa situação de permanente instabilidade, né, relacionada à questão à pandemia, né? Então, nós entendemos que seria muito importante um relato atualizado, né, de membros que são fundamentais e que têm feito um trabalho essencial, né, ao longo de toda essa travessia. Nós estamos num momento em que, muito provavelmente, a gente tem já uma deliberação de que nós voltaremos, né, a nossa vida normal, digamos assim, né, atividades presenciais, mas tudo isso tem ainda, né, um nível de incerteza, né, diante de cenários que possam acontecer, né, de forma inesperada, né, diferente daquilo que a gente está imaginando. Então, nós entendemos importante aqui a presença, né, de uma fala do professor Eduardo Medeiros, né, que é um membro fundamental dentro do nosso CPEC, né, que é uma comissão que avalia essas questões dos riscos, né, da Covid e as ações importantes dentro da nossa comunidade, e eu gostaria, então, de chamá-lo para ele fazer a sua apresentação. E a seguir, também dentro dessa linha, né, nós teremos também uma apresentação do Dr. José Roberto Ferraro, que é superintendente do nosso hospital universitário, né, do nosso HU, e que vai também trazer notícias, né, em relação a alguns pontos eventuais nessa questão especificamente e de outros pontos importantes que nós reconhecemos que serão importantes de serem compartilhados aqui nesse nosso conselho universitário. Então, gostaria então de agradecer mais uma vez, né, e vendo aqui a presença do professor Eduardo, né, que é habitual, né, no nosso conselho universitário, e reinaugurando, né, nesse novo grupo a sua fala e as suas considerações e os apoios fundamentais, né, para a tomada de decisões dentro da nossa universidade. Muito obrigado, seja bem-vindo e vamos ouvi-lo, professor Eduardo. Bom dia, professor Nelson, bom dia, conselheiros. Para mim é um prazer e sempre uma honra muito grande estar aqui com vocês. Fui eleito também, então permanecerei no Consul essa próxima gestão. A ideia é falar rapidamente alguns pontos importantes sobre o cenário epidemiológico da pandemia e, a seguir, o professor José Roberto trará dados mais objetivos aí, em números do estado de São Paulo e até do Hospital São Paulo. Então, nós estamos aí há 2 anos vivendo essa pandemia, né? Em janeiro de 2020, lembro que nós começamos as primeiras reuniões num núcleo menor, lá na diretoria do Hospital São Paulo, no qual a gente tinha notícia de uma infecção que estava ocorrendo na China, com quadro de pneumonia, e que estava se alastrando de uma forma muito importante na China. Então, nós estávamos preocupados, porque já tínhamos vivido situações de pandemia anteriormente, como da influenza, e a própria SARS, que tivemos também anteriormente. Então, isso nos preocupava, como é que isso poderia se disseminar e chegar aqui no estado de São Paulo, e especialmente no Hospital São Paulo, que a gente tem uma ligação aí direta no trabalho do dia a dia. Então, fomos nos organizando, a notícia, obviamente, como os senhores sabem, essa infecção se espalhou rapidamente pela Ásia, depois Europa, Estados Unidos, e chegou ao Brasil em final de fevereiro, né? Na quarta-feira de cinzas, logo depois do Carnaval, lá em 2020. Trazido por um viajante. É claro que isso, provavelmente, essa foi a identificação, mas certamente o vírus já estava circulando de uma forma menos importante, mas rapidamente se transformou num dos maiores desafios que nós passamos aí nas nossas vidas, né? Bom, inicialmente
nós tínhamos um inimigo, né, da pandemia muito bem definido, que era a cepa original, lá que apareceu em Wuhan. E em setembro de 2020, várias reuniões, a gente sempre manteve aí uma reunião semanal, mas lembro que lá em setembro a gente já discutia que provavelmente o vírus não teria mutações, que seria um vírus estável, porque até então não tinha ocorrido mutação e que o vírus seguiria um ciclo natural e que em 2020 essa pandemia terminaria. E realmente houve uma certa diminuição do número de casos entre outubro, novembro de 2020, mas em janeiro de 2021, a gente já conhecia que estava ocorrendo algumas mutações já na Itália com o vírus, mas uma nova variante surge aqui em Manaus, que foi a variante Gama, que muda aí todo o planejamento. Volta a crescer o número de casos, todos nós acompanhamos a crise até humanitária que ocorreu em Manaus, com falta de oxigênio e toda a repercussão que teve, alto índice de mortalidade entre os casos por falta de assistência. Realmente foi uma situação muito de calamidade, né, em saúde pública. Bom, essa variante se dissemina no Brasil em 2021, até maio, junho, começa a diminuir o número de casos e surge, então, uma outra variante, chamada variante Delta, que já tinha sido descrita inicialmente na Índia, em novembro de 2020, e com essa descrição começa a aumentar muito os casos por essa variante Delta. É interessante nessa pandemia que a gente, enfim, não sabe explicar exatamente como é que isso ocorre, é que uma nova variante, quando surge, ela domina rapidamente os casos, né? Praticamente sumiu a Gama e a Delta preponderou em praticamente 100% dos casos novos. E foi assim entre maio, junho, julho, agosto, que já estava diminuindo, a gente se sentindo um pouco melhor aí no final do ano passado, quando surge essa nova variante, a chamada Ômicron, e volta a se disseminar. Ela foi identificada na África do Sul o ano passado, mas ela volta a se disseminar de forma muito importante, com uma nova onda de casos. E hoje, aqui em São Paulo, cerca de 90% das infecções são pela variante Ômicron. Então, é interessante, a Delta está sumindo, né? Praticamente todos os casos são pela variante Ômicron. Esse fenômeno realmente é interessante, porque a partir do momento, não é que a outra variante fica lá com 30%, 40%, não, simplesmente ela assume a liderança desse processo. E a Ômicron é uma doença um pouco diferente da doença causada pela variante Delta. São casos menos graves, habitualmente síndromes gripais, então congestão nasal, coriza, dor de garganta, um pouco de tosse, mas raramente leva o indivíduo à insuficiência respiratória, a comprometimento pulmonar, como nós tínhamos visto com a variante Delta. Uma doença mais leve. Entretanto, nós tivemos uma situação epidemiológica, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, que essa infecção também veio junto com uma outra epidemia, que foi de influenza, por uma outra variante também, que não estava presente na vacina que nós tomamos em março e abril, que é a variante Darwin. Tem esse nome porque foi identificado e sequenciado esse vírus na Austrália, na cidade de Darwin. Então, foi por isso que tem esse nome. E essa variante também circula junto
com a pandemia de Ômicron aqui no Brasil, levando um aumento exponencial de casos, principalmente nos serviços de emergência, nos prontos-socorros, nas unidades de pronto atendimento, as UPAs, enfim, um crescimento enorme nesse processo. Isso não se refletiu diretamente no aumento de internações e mortes, embora está ocorrendo em São Paulo, houve um aumento quando a gente observa esses primeiros 12 dias de janeiro, houve um aumento de 80% das internações aqui na cidade de São Paulo. Casos não muito graves, menos casos em unidades de terapia intensiva, mais casos em enfermaria. Parte deles causados pela influenza, parte deles causados pela Covid, pela variante Ômicron. A maioria desses casos não tem uma evolução como uma insuficiência respiratória, assim, que eu já citei. Sendo assim, né, nós prevemos que nós estamos próximo do pico da Ômicron, então, em torno de mais umas 2 semanas, a gente consegue entender um pouco melhor essa situação, porque era provavelmente em 2, 3 semanas, se isso se consolidar, vai começar a ter uma estabilização e uma diminuição de casos. Esse é um problema, porque nós tivemos um apagão dos dados epidemiológicos desde que o sistema do Ministério da Saúde foi hackeado lá em dezembro, 10 de dezembro. Quer dizer, estamos quase um mês com dificuldade de dados reais da pandemia de Covid, mas, de toda forma, a gente tem acompanhado essa situação e temos visto que realmente são casos de menor gravidade. Por que é de menor gravidade? Não é só uma característica da variante Ômicron. Na África do Sul, por exemplo, também não teve um impacto grande em internações e mortes. Mas isso está ocorrendo em alguns países, inclusive, principalmente países que estão com uma cobertura vacinal menor. Quando chega o Ômicron no Brasil, nós temos aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, próximo de 100% da população adulta vacinada. Quando a gente vê a população geral, que inclui crianças, tudo isso chega em torno de 80%, próximo de 80%. O resultado disso é que, com a chegada dessa variante, encontrou já uma população vacinada, com alta produção de anticorpos, com alto teor de anticorpos. Consequentemente, a doença também evoluiu de uma forma de menor gravidade. Mas, é claro, isso não é razão para que a gente subestime essa situação. Veja um aumento de internações. Você pega indivíduos idosos com comorbidades, a chance de eles evoluírem com uma descompensação da sua doença, tem lá uma doença cardíaca, uma insuficiência cardíaca, mas que está controlado, aquele vozinho que está em casa, ele pega uma Ômicron aí nas festas de Natal e Ano Novo e pode evoluir de uma forma mais grave, ser internado em consequência desse processo. Então, embora é uma doença mais leve, a gente não deve, claro, subestimar essa situação. Temos as ferramentas necessárias, né, para que a gente consiga segurar um pouco mais esse processo. A vacina é fundamental. Completar a segunda dose, quem não tomou as 2 doses, e a terceira dose, como a maioria de nós, aqui especialmente do Campo São Paulo, dos serviços de saúde, já tiveram tempo para completar a terceira dose. Então, isso é fundamental. Você ter as 3 doses de vacina é a nossa principal arma contra essa situação. Não só individualmente, como coletivamente também, evitando que a doença se dissemine. A vacina, como nós sabemos com a Covid, ela não promove uma imunidade esterilizante em 100%,
como acontece com algumas outras doenças infecciosas que são controladas com vacina. A exemplo do sarampo, que se você tem uma população vacinada, o sarampo desaparece. Foi isso que aconteceu aqui no Brasil e retorna novamente o sarampo quando você diminuiu a cobertura vacinal. Não esperamos isso com a Covid. Mesmo que você tenha 100% da população vacinada, você não eliminará a Covid. A Covid, certamente, ela permanecerá em ondas durante 2022, durante 2023. É uma doença que a gente vai ter que aprender a conviver com ela, com medidas de segurança. Por isso, a importância, né, da gente se organizar enquanto universidade, enquanto os nossos serviços, para que a gente consiga garantir as nossas atividades com qualidade, ensino, pesquisa, com qualidade, sem interrupções bruscas, né? Esse para e volta, isso não será benéfico e não conterá a pandemia. Vejam essa onda que nós estamos vivendo agora, em muitos alunos que estão retornando já estão doentes, estávamos em recesso. Essas pessoas tiveram exposição aí nas festas de final do ano, confraternizações, e isso não é um ciclo, e vai se manter assim durante 2022. Se a gente for suspender as atividades em cada momento que a gente tiver aumento desses casos, já com uma população vacinada como a nossa comunidade, eu considero que isso seja um erro. Eu acho que a gente vai precisar conviver com medidas de segurança, distanciamento nas nossas salas, uso de máscara, muito cuidado nos locais que a gente tire a máscara, restaurantes, nos nossos restaurantes universitários. A gente vai precisar de medidas muito seguras para tudo isso, sem parar as nossas atividades, como tem ocorrido agora, durante o ano de 2021. Eu acredito que a gente precisa reforçar essas medidas de segurança e garantir, né, e fiscalizar, entre aspas, aí, mas monitorar a vacinação em toda a nossa comunidade. A exigência de que todos sejam vacinados em rematrículas, matrículas, entradas em laboratórios, é fundamental. Aqueles que, por alguma razão, tenham uma contraindicação para vacinação, algum problema, que eles justifiquem, e é importante que no campus específico desse aluno, a sua unidade curricular, avalie esse aluno se ele tem ou não condição de se continuar mantendo as suas atividades. Então, isso será fundamental para que a gente consiga manter, né, no mínimo possível, as nossas atividades aqui dentro da universidade. O que se espera, né, que as vacinas sigam protegendo contra formas graves, contra internações, contra mortes, mas ela não é 100% que você vai eliminar o vírus, que eu já citei, que é a chamada imunidade esterilizante. A gente vai controlar essa situação. E as vacinas é a nossa principal arma de controle, junto com as medidas de prevenção. A gente vai precisar alcançar um novo equilíbrio nessa situação, socialmente e principalmente dentro da nossa comunidade. Novas vacinas estão surgindo, vacinas nasais, que certamente terão uma proteção melhor, especialmente contra essas variantes que atingem o epitélio e têm potencial de transmissão. Novas medicações antivirais já estão sendo produzidas também com atividade específica contra o vírus SARS-CoV-2, né? Então, temos duas medicações importantes que já estão liberadas nos Estados Unidos, provavelmente já está em análise aqui pela Anvisa, que certamente a gente vai
atingir um controle da doença semelhante ao que aconteceu com a influenza, né, com picos durante a sua evolução. Eu vou parar por aqui, né, aí eu acho que o professor José Roberto faz a sua apresentação e, a partir daí, a gente abre para perguntas e dúvidas. Muito obrigado aí pela atenção.